tudo bem com vocês? Meu nome é Rosilane. Na aula de hoje nós vamos falar sobre pandemias. O mundo encontra-se amedrontado por causa do coronavírus. Aqui no canal nós vamos ver 3 pandemias que ao longo da história também foram muito devastadoras. A peste negra. Gente, a peste negra matou cerca de 50 milhões de pessoas dos anos de 1333 até 1351, isso no seu maior auge. É uma doença que era transmitida pelas pulgas dos ratos. As pulgas picavam as pessoas, a partir daí a pessoa contagiava outras pessoas. Então foi uma forma de contágio muito rápida. E onde surgiu, essa doença? Surgiu lá na Ásia Central. Ela chegou na Europa através de mercadores, especialmente os genoveses que haviam saído da Crimeia. Ali pelo comércio feito pelo mar Mediterrâneo, aí para frente ela atingiu toda a Europa. E foi devastadora. E muitas pessoas morriam, eles não davam conta de enterrar os mortos. E chegou ao ponto que as pessoas também não choravam pelos mortos, porque sabiam que iam morrer também. E corpos empilhavam-se nas ruas. Com o tempo, os médicos passaram a perceber que o isolamento era importante para isolar os doentes, das outras pessoas, dos seus familiares. Então, as pessoas que tinham dinheiro, segundo um escritor italiano, o Giovanni Boccaccio, saíam para o interior, se isolavam no interior, os que podiam, logicamente. E a peste, ela matava entre 2 a 10 dias, era muito rápido. Dá náuseas, vômitos, enjoos, o contágio através de gotículas contaminadas, através das roupas. Culparam os judeus foram perseguidos na época, achavam que era um castigo de Deus pelos pecados do homem. Então houve assim um verdadeiro caos. E não conseguiram achar a cura, muitas pessoas morreram. Vou mostrar para vocês uma imagem. Essa imagem aí ela representa uma pintura na época, que é o que o homem estava vivendo, a morte tão próxima, a morte pagava todas as pessoas. Ninguém poderia fugir da morte. Eu comparo isso aí com o meme, essa imagem com o meme atual, que mostra a dança dos caixões. Essa, na verdade, nem é tão atual, esse é o funeral de Gana, de 2017, mas que foi aproveitado agora, devido à situação que a gente está vivendo. O tratamento da peste negra atual é antibiótico, na época não havia antibiótico. Agora vamos falar sobre a gripe espanhola, que na verdade não era espanhola. Ela ocorreu nos anos 1918, 19, pegando aí o finalzinho da Primeira Guerra Mundial. E Espanha era um país neutro, que não havia participado da Primeira Guerra. Então os jornais noticiavam tudo sobre a gripe espanhola, o que fez as pessoas acreditarem que a gripe era da Espanha, mas a gripe não era da Espanha. Inclusive, ela surgiu lá nos Estados Unidos. A hipótese mais provável é que tenha sido no Kansas, quando havia uma base militar de soldados que estavam treinando para ir para a guerra. E muitos deles passaram mal, mais de 1000 soldados contraíram essa gripe, cerca de 40 e poucos soldados morreram. Mas mesmo assim o caso foi abafado e, na verdade, os americanos levaram a gripe espanhola para a Europa, em plena guerra. Inclusive, a Primeira Guerra Mundial, ela mata cerca de 8,5 milhões de pessoas. E a gripe espanhola, existem assim, vários dados. Existe de 20 milhões a 50 milhões de pessoas que foram mortas por essa gripe. Então, muito mais que a guerra, que foram cerca de 9 milhões de pessoas. Assim que os soldados chegaram até a Europa, daí a gripe se difundiu para o restante do mundo. No Brasil, a gripe espanhola veio a bordo do navio Demerara, um navio inglês, saiu de Liverpool. Ele fez uma escala em Lisboa, lá 72 pessoas embarcaram para o Brasil. Dessas 72, 2 já chegaram mortas. E ele passou pelo Recife, Salvador, Rio de Janeiro. Onde o Demerara foi, ele levou a morte. Inclusive, ele foi chamado de navio da morte. Com isso, as primeiras pessoas a se contaminar foram os trabalhadores dos portos, que também difundiram a doença. Aí, com o tempo, o Demerara chegou em 14 de setembro. Quando foi 10 de outubro, já havia muitas pessoas contaminadas com essa gripe e o ministro, na verdade ainda não era ministro da saúde, era um chefe de saúde, convocou uma reunião, Carlos Seidel, no qual ele fala que essa gripe não era tão
tão dramática assim, que era a histeria da imprensa. Participa dessa reunião alguns cientistas, ele e a imprensa. Ele diminui os riscos da gripe. Passa-se algum tempo, o presidente Venceslau Braz, que era o presidente da época, demite esse Carlos Seidel, e quem acaba liderando mesmo a campanha da gripe espanhola é o Carlos Chagas. O Carlos Chagas, ele fez um bom trabalho, mas as autoridades demoraram a entender. A legislação no Brasil era bem pior que hoje, questão trabalhista, e eles demoraram a agir. Na verdade, os prefeitos e os governadores tomaram algumas medidas de construir hospitais de campanha, de ingressar no isolamento, fazer postos de triagem, já com a gripe em grande andamento. Foram tantas pessoas que morreram, que adoeceram, não tinham coveiros para enterrar as pessoas mortas, acabava usando presidiários para enterrar os mortos, pessoas fortes que estavam na rua também eram usadas para fazer os velórios, que iam até, aliás, velórios não, para enterrar em valas comuns por toda a madrugada. E foi um verdadeiro caos, especialmente no Rio de Janeiro. Nessa época, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, mas as pessoas saíam à procura da cura da gripe, os jornais anunciavam remédios milagrosos, né? As farmácias continuaram abertas, os outros comércios ficaram fechados, mas as farmácias até faturaram um bom dinheiro, vendendo pílulas, vendendo bala de ervas, várias coisas que achavam que seria bom. Na verdade, não havia medicamento, os médicos prescreviam aspirina e esperavam que as pessoas melhorassem, que o organismo reagisse. Na maioria dos casos, não reagiu. Inclusive, até o presidente da República não chegou a tomar posse, o Rodrigues Alves. Ele ganhou no mês de março, a posse seria dia 15 de novembro, na data da posse ele estava doente. Quem assumiu foi o seu vice, Delfim Moreira. Inclusive, Delfim Moreira achou que não fosse ficar realmente no governo, que o Rodrigues Alves iria voltar, mas em janeiro ele vem a falecer. A gripe espanhola ela chega no Brasil no segundo surto. O primeiro surto foi em março, o segundo em agosto. A gripe chega em setembro, e em outubro é que a coisa já começa, assim, já tem tanta gente doente e que fica difícil de conviver com a gripe. O presidente Delfim Moreira, que assumiu o governo a partir de 15 de novembro, ele decreta, né, em meio àquela pandemia, ele decreta que nenhum aluno seria reprovado em virtude da gripe espanhola. Isso porque já não havia mais, já havia muitos professores doentes, alunos, professores mortos, então há uma aprovação automática nesse ano. A respeito do isolamento também ocorreu. E assim como lá na peste negra, as pessoas que tinham dinheiro se isolavam no campo. Outra coisa interessante, os vários remédios que eles faziam, São Paulo correu atrás de um remédio para sarar, né, desse mal. E fizeram uma mistura de cachaça, mel, limão e alho. Depois de um certo tempo, alguém tirou o alho e colocou no lugar do mel e açúcar, e daí surgiu a caipirinha. É uma hipótese bem aceita para o surgimento da caipirinha. Gente, a experiência que se tem dessa gripe é que ela ocorreu de maneira muito intensa, né? Já falei que matou cerca de 50 milhões de pessoas. E para o Brasil, nos anos seguintes, houve uma maior preocupação em organizar a questão da saúde. Foi plantada a primeira sementinha do que viria a ser, no ano de 1930, o Ministério da Saúde. Não foi encontrada, na época, uma cura para a gripe espanhola. Mas os cientistas acreditam que o vírus ele se propagou tanto e acabou se enfraquecendo. Agora vamos falar do H1N1, que é uma mutação do vírus influenza, também chamado de gripe suína. Ocorreu nos anos de 2009 e 2010, é bem recente, muitos aí devem lembrar. Matou cerca de 9 mil pessoas, né? O número de pessoas foi bem menor. A transmissão é tipo de uma gripe comum mesmo. E surgiu lá no México, depois Estados Unidos, Canadá e depois o restante do mundo. Os sintomas são febre, vômito, dor de garganta, diarreia. Ela atinge mais as pessoas que estão no grupo de risco. E essa gripe ela foi bem prejudicial para as mulheres grávidas, principalmente no final da gravidez, as crianças a partir de 5 anos de idade, né? Um pouco diferente, por exemplo, da gripe que nós já vimos, que é a espanhola, que atacava bastante as pessoas de 20 até 35 anos, quer dizer, os jovens. Ela atingiu pouco as pessoas acima de 65 anos. Felizmente, para a gripe H1N1, temos a vacina que imuniza contra 3 tipos de vírus,
Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Eu escolhi essas 3 pandemias para falar para vocês, embora tenham outras, mas eu acho que essas aí também, de acordo com a atualidade que estamos vivendo agora. No mais, eu quero agradecer a Jéssica, a responsável por esse canal, e aos meus ex-alunos e também os meus alunos atuais. Um abraço virtual para todo mundo. Beijo! Se você gostou desse vídeo, dá like e se inscreve no canal. Se você gostou do vídeo, se inscreve e dá like no